Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo esse podcast. Nós estamos dando continuidade a esse podcast História de Cabeleireiro, continuando com o Paulo Ricardo, que tem uma história aí muito longa nessa vida de peluqueiro, cabeleireiro e arte. Nós já, nos dois episódios anteriores, a gente começou a ver a trajetória dele, como começou lá com a família, com os tios, com os avós, depois como ele iniciou a carreira, primeiro em uma barbearia, né, de luxo aqui em Londrina, depois foi para o ramo feminino da beleza também. E o episódio anterior, nós conseguimos ver que ele começou a vida como educador. Então ele teve uma escola para ensinar outros, treinar outros a profissão de cabeleireiro também, né? Agora nós queremos saber um outro ponto também que você atingiu na sua carreira, que foi como na área modal, né? A área artística também. Então nós estamos com o Paulo Ricardo aqui e vamos aprender um pouco mais sobre essa história da arte de fazer cabelo também. Como iniciou essa parte modal, como que você deu continuidade a um trabalho tão artístico como esse. Queremos saber um pouquinho mais. Realmente, desde o começo, eu me focava muito na área técnica. Como aprender técnicas para poder elaborar cabelos. Mas depois eu fui vendo que tinha mais envolvido, que é a área artística. Por exemplo, os penteados. Você não consegue criar um penteado se você não tiver arte. E minha mãe dizia para mim assim: rapaz, menino, mas você inventa moda, hein? Você é inventador de moda. E eu comecei a pensar: isso mesmo, é isso mesmo, eu vou inventar moda. Minha mãe está dizendo, eu vou acreditar. E ela me fazia enrolar o cabelo dela aos 5 anos de idade, colocava cerveja, assim, com algodão, passava, sabe, no cabelinho dela, metade da cerveja ela tomava, metade eu passava no cabelo dela, e enrolando o cabelo dela com bob. E quando tirava, ficava aquela armação toda, e ela fazia eu desfiar um pouquinho e colocar assim armado, e teve vez até de eu colocar bombril dentro do cabelo dela. E minha mãe ficava o dia todo, ia de manhã para a escola, voltava à tarde com bob, dormia com bob, com um lenço gigante na cabeça, e depois na manhã seguinte fazia esse penteado. Isso perpetuou na minha mente ideias de criatividade, de movimento no cabelo, de desenho, sabe, um designer hair. E aí isso me fez pensar na moda. Por exemplo, as passarelas de moda, elas todas mostram ideias meio que avant-garde. Por exemplo, Alexander McQueen uma vez fez um desfile onde ele tinha uma saia de tule muito gigante com um buraco no meio. Aí pensei que isso tem a ver com a moda que realmente é usual. Na verdade, depois começou a aparecer saias mais bufantes, todas cheias de vários buraquinhos, vários furinhos, né? Como se fosse um pois francês. E aí eu comecei a perceber. Então toda a moda, ela é sempre a mais criativa, avant-garde, quase que futurista, digamos assim, para depois ela ser replicada de uma forma mais street, uma forma um pouco mais usual, né? E, aliás, a moda street, que a gente tem que olhar para a rua, absorver como as pessoas estão mudando seus costumes, de colocar uma pulseirinha, de jogar o cabelo do lado, de usar o óculos de uma outra forma. Essas coisas nos dão noções de como as pessoas estão gostando de se vestir e se arrumar. E aí a gente capta aquilo, profissionaliza e cria uma moda que é uma proposta que, vamos dizer assim, vai dizer para o público em geral: olha, aquilo que usava antes já era, agora a onda é essa. Entendi. Realmente, as coisas que a gente vê na moda em geral, né? Desfiles de moda, designs e tal, maioria das vezes são coisas que a gente não usaria, né? Então, tipo, a cor, o estilo de roupa, e no caso do cabelo também, né? Uhum. Então, no caso do cabelo, a maioria dos cabelos que é feito pensando em moda são coisas que nós não usaríamos de jeito nenhum. Uhum. Ou as clientes não iriam pedir no salão. Uhum. Então, muito cabeleireiro tem essa mente fechada quanto a isso, né? Sim. Então, às vezes ele pensa, mas esse tipo de cabelo ninguém vai pedir no salão. Uhum. Mas a gente tem que entender o que está por trás, que é aquela base você pode usar de alguma forma em algo que você vai colocar no seu cotidiano. É verdade. E outra coisa, uma coisa que ajuda muito a gente é a TV.
porque a maioria das pessoas às vezes não tem coragem de adotar uma moda, mas aí os personagens na TV, eles adotam uma cor, um corte, a mulherada inclusive, né, que é diferente, e aí de repente as mulheres que estão assistindo se veem naquela personagem. Ah, sim. E aí elas falam, muito lindo, mas às vezes até personagens más. Eu me lembro, por exemplo, de uma personagem, Bárbara, que era uma personagem má, loura, do cabelo todo espetado, e eu fiz aquelas Bárbaras imensamente, todo mundo queria copiar aquela personagem, porque apesar de má, ela era linda, ela era sofisticada, né? Então, isso tudo nos ajudou. Como é que eu comecei, né, nesse universo modal? Como eu disse no podcast passado, eu comemorava meu aniversário de profissão junto com os alunos da escola e fazia um grande evento onde eu lançava uma coleção de cabelos, entre penteados e cortes. E comecei a perceber que aquilo, além de anual, poderia ser até semestral, assim como são as coleções Primavera, Verão, Outono e Inverno. E aí teve uma primeira empresa que entendeu isso e começou a investir em mim. Então, a primeira empresa que começou foi a BSG. Essa, por exemplo, era uma modelo da primeira coleção modal que eu fiz, que era Mulheres de Areia, né? Que era junto com a Italian, né? Muito interessante. A Italy investiu em mim nessa coleção, que foi uma que eu apresentei na Beauty Fair, que chamava-se Vernissage, porque na verdade é como se as pessoas fossem quadros. Então são 4 tipos, né, baseados, por exemplo, no Egito, né, baseado na Grécia Antiga, né, aqui também em Michelangelo, né, e depois numa coisa mais tribal, que é um look masculino. Então isso começou a dar para mim uma ideia de que realmente eu poderia ingressar na moda. Aí uma outra empresa, que é a Mexiuse, enxergou e começamos a ter outros looks, né? Essa daqui, inclusive, é profissional hoje, eu fazia aqui em Londrina, a Vivian, né? Que seriam joias no espaço. E comecei a fazer também tendências mais assim, vamos dizer, datadas, né? Como, por exemplo, backstage pop art. Então, era a arte, né, do tempo da pop art, né? Então, eu comecei a fazer coisas, olha, tá vendo? Coisas que tinham a ver com a pop art. Então, esses looks, eles começaram a ser datados e sempre eram coisas um pouco mais, vamos dizer, produzidas em Londrina, feitas aqui em Londrina. Como esse Elegance Looks também foi produzido aqui em Londrina. Era passo a passo, essa é a nossa cliente até hoje, ela sempre está nos nossos eventos, a Annelise, aqui de Rolândia, e é perfeito ter sempre parcerias assim, né? Então, são looks, olha, que vendiam muito, né? Looks legais, looks que conseguiam talvez inspirar. E aí começamos a profissionalizar um pouco mais. Fomos para looks atemporais, como esse daqui, que era a força dos ventos. Esses looks, você já começa a ver uma qualidade de fotos melhor, os passo a passo um pouco melhor colocados, né? Aí já vamos um pouquinho mais para datados como Divas de Guerra, onde eram mulheres que viveram em tempos de guerra, como Audrey Hepburn, né? Marlene Dietrich, Louise Brooks do tempo do cinema mudo, Marilyn Monroe, Sophia Loren e Brigitte Bardot. Olha que interessante que a gente fez os looks replicando essas mulheres, né? Mas esses looks, eles eram utilizáveis na época que foram feitos. Então, assim, penteados, você vê aqui, por exemplo, olha, cortes, esse corte estava em alta, só que a gente fez uma cor mais conceitual, ou seja, esse look aqui, ninguém usaria isso, mas usaria as ondas, era um penteado que a gente chamava de penteado grego. Ou usaria de uma forma um pouco com menos volume. Nesse caso aqui, você tem enchimento ou não nesse cabelo? Tem sim, aí tem uma estrutura que a gente usa, que é uma estrutura como uma esponja, justamente para isso, para daí construir o look em cima.
E aí a gente foi avançando na idade. Como eu tinha esse que era mais um tempo, vamos dizer, anos de 30, né? 20, dos anos 20 até mais ou menos nos anos 60, aí vim para os anos 60 Factory Girl, que é do Andy Warhol, que ele criava looks, né? E criava modelos e artistas dentro da Factory Girl, quer dizer, é uma fábrica de garotas. E aí eu comecei a pegar todas as garotas que eram as grandes ícones das passarelas da época, né? Então, Peg, olha aí, né? Nós temos aqui a Penélope. Esses looks, eles foram inspirados nela. Luna, que foi uma modelo negra famosíssima, Verusca, famosíssima também, né? Na época, Twig, todo mundo copiou Twig, aquele corte curtinho, com cílios imensos e tal, e loura. E essa Ed Sedgwick. Ed Sedgwick era a mais maluca de todas, ela foi realmente uma namorada, uma parceira, também de Andy Warhol, e por isso eu fiz nela esse cabelo rosa, né? E todos eram de verdade, ninguém usava peruca, nada disso. Tá? Ó, aqui está mostrando inclusive como sendo feito. Então, esse que é o legal. Porque são cabelos reais. São cabelos reais. Olha essa cor aqui, depois a gente vai até colocar em PDF aí para vocês assistirem, né? No podcast, mas olha essa cor. O duro é, se chegar uma cliente nessa cor, né? E hoje em dia acontece. Na época que você fez essa coleção, não. Era algo que não era tão comum, né? Exatamente. Mas hoje em dia tem muitas meninas que querem o cabelo azul, querem o cabelo rosa. Então, e realmente, por exemplo, nessa época que você fez essa cor, não existia esses tonalizantes prontos já, né? Aí você tocou uma coisa muito importante, Fernando. A moda preconiza o consumo. Então, por exemplo, não tinha isso, a gente teve que inventar com uma cor que a gente tinha numa tinta normal. Sim, uma mistura, violeta puro, e com uma mistura lá que a gente fazia para poder pigmentar. Agora, o que acontece? Agora já começou a vir o consumo requerendo isso, então todo mundo da área cosmética começou a ir atrás, correr atrás do prejuízo e criar tonalizantes de base permanente. Então, quer dizer, passa no cabelo e fica. Hoje, o que a gente tem de uma galera de gente que vem tingir o cabelo de verde, de azul, de laranja, rosa, hoje é comum. Então, coisas assim realmente movem o consumo. A moda, ela é para isso, é para mover o consumo. Aí eu fui para Woodstock, que foi aquele evento de rock, né? Que tinha uma coisa mais hippie, mais cigana, também mais rock, né? Apache, que é uma coisa bem inspiracional também nos índios brasileiros, né? Psychedelic, que é esse cabelo masculino aqui, bem interessante. Também a coisa do Black Power, foi muito interessante isso, foi bem falado. E a Flower Power, que depois esse look inclusive virou uma capa de revista, né? E agora esse cobre é uma tendência, né? É uma tendência atual. Tem clientes pedindo essa cor realmente no salão e tem muitos cabeleireiros que não sabem como chegar nesse tom. E você fala com a autoridade, né? Porque você é o rei das ruivas aqui, né? Eu faço muito cabelo ruivo, muitos cobres aqui. E são cabelos que tem uma certa dificuldade porque geralmente a cliente ela deixa a raiz crescer muito, né? Então esse é um problema. Se a raiz cresce demais, quando ela volta tem 2, 3 centímetros, já pode acontecer de dar uma diferença. A raiz fica mais clara, aquele 1 centímetro ali criar uma marquinha. É verdade. Então, são cabelos que exigem uma perícia técnica. E aqui, ó, você vê um look mais masculino que se reportava a Michael Jackson com esses cachinhos aí. Depois você vê Donna Tim, que seria mais a Madonna, ela usou esse look, eram 3 cores que a gente usava. Aquilo na época era uma coisa, como assim 3 cores no cabelo? E hoje a gente faz comum dentro do salão, né? Depois esse look que mais se remetia à Princesa Diana, né? Mas fazendo uma coisa um pouco mais moderna, com um look embaixo escuro e depois mais claro em cima. Flashdance foi um filme que pegou demais nessa época, né? Então é uma coleção oitentista, essa coleção chamada Dancing Days, né?
E essa coisa aqui também do Star Fiction, que tinha uma coisa meio de robôs, quando teve mesmo aquela ida para o Stars, né? Que era Viagem nas Estrelas, Sim. e não sei o que, aí veio Star Wars, que virou um sucesso, blá blá blá, e finalmente Night Fever, que era uma coisa que tinha muito, que começou a surgir as discotecas, né, com a onda da dança e tudo mais, que tinha de outra volta, tudo aquilo lá. A gente conseguiu também registrar isso na moda. Aí já começou a ter coleções mais atemporais, como por exemplo, Metais de Atlântida, novamente, Fernando. Essa é a coleção que a gente comentou no podcast passado sobre as Olimpíadas, né? Que remete às Olimpíadas. E aí, você vê que você tem looks como guerreiros, como esse cara, o cara antes, o cara depois, né? Também todos metalizados, looks metalizados, né? As cores dos cabelos, o seu cobre aqui, um dos cobres que você fabrica cobre aí. mais fechado. Mais fechado. Já o louro em duas cores, né? Esse loiro que é o que remete ao loiro manteiga, que está usando muito agora também. Aí, exatamente o louro manteiga. Esse daqui é um cabelo que a gente tingiu por baixo, escuro por cima, claro, bem prata mesmo, né? As mulheres começaram a usar também agora cabelos bem gris, né? Essa onda gris que é grisalhos e tal. Então, isso também. E o cobre que novamente aparece, eu vou te falar, muitas das suas clientes querem fazer esse cobre aqui, porque essa menina virou capa de revista, né? Sim. Muitas das suas clientes, né, querem fazer esse cobre. É que esse cobre, na verdade, daí já é um cobre que envolve você fazer mechas, né? Envolve. Você tem que ter, não é só com a coloração, você tem que ter primeiro descolorir, fazer as mechas, ou já faz as mechas cobre direto. Legal. E então, essa aí agora é a última coleção? Seria a penúltima, na verdade. A gente teve outras, claro, né? Mas, assim, na verdade, dentro da Mix Use a gente fez 22 coleções. Com a Italy a gente fez 4 coleções. E com a Italian também a gente fez 4 coleções, né? Então, essas coleções, penteados que eram feitos com o cabelo, não tinha aplique, tá? Olha que legal isso, né? Começou a ser um pouco mais conceitual, eu construía isso, é o cabelo dela mesmo, só que tingido de várias cores, ó o look de toda a coleção aí junto, ó. Essa foto aqui é legal, né? É bem legal porque a gente percebe que tem uma variedade muito grande e você sempre se preocupou, em todas as coleções, colocar também um perfil masculino ali, né? Sempre. Cabelo masculino. Sempre um perfil masculino. Esses cabelos, eles não são cabelos aplicados. Esse cabelo aqui, se soltar, é um desfiado normal, sabe? Mas a forma de prender aqui e essa cor mais lúdica, então também deu uma coisa mais futurista, né? Por isso Urban Code, né? Uma coisa mais dentro da cidade, mais city mesmo. Muito legal. Aí, das Olimpíadas veio depois, né? Que essas 4, se você puder girar a página, você vai ver. Tá, é uma também que remete a para frente, Fer. Vira para o pessoal ver. Aí, isso. Não, volta um aqui. Volta uma página. São essas duas, né? Esses dois looks, né? Que são inspiracionais, e coleções coloridas como essa, por exemplo, falando da geração Z, né? Que é a geração e os looks que o pessoal usa muito dread, né? Tranças, cabelos coloridos, então aqui bem cibernéticos, exatamente. Então, e os meninos começaram a usar também cabelos coloridos. Sim. Né? Hoje em dia qualquer garoto aí novinho pede pra descolorir o cabelo, quer fazer o nevô, ou quer colocar azul no cabelo. Nessa época não era tão comum, né? Realmente, a moda ela vem antes, ela lança uma tendência. Então, lá que você estava comentando é verdade, que a gente comentou no começo. Por exemplo, por que as empresas geralmente usam artistas para lançar uma moda? Vou colocar a roupa, algo assim nele. Porque quando as pessoas olham um artista, alguém conhecido usando aquilo, por mais que seja algo muito fora do comum, com o tempo aquilo vai se tornando normal, de tanto eles olharem aquela pessoa ou aqueles artistas usando.
então as pessoas começam a querer usar aquilo também. É isso mesmo. Esse daqui, que foi a última coleção com a Mix Use, uma das penúltimas, aliás, ó, eu vou mostrar, que é baseado em Lady Gaga. Ó. Esse look é baseado em Lady Gaga, né? Esse daqui na Rainha Elizabeth. Né? Ah, sim, se a série antiga que eu já assisti, quem fica o spoiler aí de Crown, que é muito bom, mostra um penteado desse da Rainha Elizabeth, que ela usa realmente, bem parecido. Muito. Aí você tem aqui Maria Antonieta e ao mesmo tempo Madonna de novo, né? Já numa versão mais loura. Eu usei chapas de metal que eu tive que mandar cortar para fazer esse look. Aqui dentro eu colocava um balão dentro, montava o look, o cabelo em cima do balão, depois estourava o balão e tirava de dentro do cabelo. Esse chapéu foi também baseado em uma grande estilista, né, chamando Westwood, né? Ela simplesmente mudou a moda, né? E essa Joana d'Arc, que tinha os cabelos curtos para se parecer homem, para poder mandar os homens para a batalha. Então, para fazer essas coleções, você teve um estudo muito grande aí da história, ali realmente você pegou lá você começou desde lá dos anos 30. Isso. Foi lançando as modas. Tudo, né? Algumas atemporais, como por exemplo, vocês vão ver aí agora a Expresso Oriente, né? Vocês vão ver uma foto aí, a gente vai colocar para vocês, que era atemporal essa moda, né? Então serviria para todos os tempos e foi pegando pessoas, por exemplo, um look da Turquia, né? Um look da China, até a Austrália a gente pegou. Então por quê? Porque todos esses lugares têm um expresso que leva para o Oriente. E tudo isso virou depois DVDs, olha, né? Os DVDs eram adquiridos pelos profissionais. Essa era uma forma também da empresa vender, né? Exatamente, né? Porque todas essas coleções, só para ficar claro para o pessoal, você, principalmente na Mix Use, existia um roteiro, né? E uma programação de vocês visitarem as capitais do Brasil para apresentar essas coleções, certo? Isso, na verdade. Então vocês visitavam as capitais do Brasil, apresentavam as coleções. Não só as capitais, né, mas principalmente as capitais. Apresentavam sempre as coleções. E uma forma da empresa, além de vender a coloração para os cabeleireiros, porque tudo isso que você apresentava era coloração. Além disso, elas ainda vendiam os DVDs. Né? Agora, muito, muito interessante, Fernando, porque a gente foi para lugares inusitados e teve momentos muito, muito engraçados. E assim, eu vou contar depois numa coisa única aí. A gente vai contar isso. Mais descontraído. Mas o que acontecia? Começamos a ter a procura de revistas, né? Na época revistas, né? O mundo não era tão digital e as revistas elas falavam daquilo que era mais ícone e que tinha que ser copiado. Então comecei a ter os meus trabalhos publicados em capas de revistas, como a Viva Beleza, a Estilo In, a Cabeleireiros.com, a Rap, né? Então, esses grandes nomes, né, essas revistas, elas traziam realmente para o público profissional ideias de como replicar isso, mas eles queriam ver ao vivo. Então, um evento itinerante que começava do Rio Grande do Sul e até Manaus, passava por todo o meio do Brasil, né? Eu ia para lugares que não eram capitais, parecia perdido no mundo, e chegava lá, por exemplo, fui para um lugar que é uma cidade chamada Santo Cristo, por simplesmente 11 anos fui lá, e é uma cidade pequena, de 15 mil habitantes. Rio Grande do Sul, né? E recebia 700 cabeleireiros, porque vinha toda a região. Então, independe, eu fui para Itaituba, que é uma ilha no meio do rio, no Amazonas, e que simplesmente eu pensei, não vai ter nenhum cabeleireiro aqui, e de repente tinha 150 me assistindo. Então, porque vinham 2 dias de barco, né? Vinham de Altamira, vinham de não sei o quê, aquilo era uma zona, inclusive, para o pessoal fazer garimpo. Então, assim, é incrível, não é só as grandes capitais, né, litorâneas ou mais no meio do Brasil, né, Sudeste, Norte, Nordeste,
oeste do Brasil, não é só isso, né? É realmente aonde as pessoas querem consumir, elas vão. E quando elas veem a ideia, elas querem ver como é realizado. Isso é incrível, por isso eu até proponho aqui, você como um grande técnico aqui, né, sempre estar mostrando esse passo a passo para o nosso público, e eu também começar a publicar isso, né? Você, a Bárbara, que tem essa coisa da administração, a gente vai convidar a Jéssica também para falar de maquiagem, né? Então, tudo isso, as pessoas querem ver como é feito, mas na verdade elas vão fazer a sua maneira, mas elas querem absorver técnicas e soluções para que elas tenham um desenvolvimento e um resultado melhor. E é isso que as coleções ofereciam e eu continuo oferecendo, porque depois eu trabalhei 2 anos na Sachê, tem nova coleção. Se vocês verem aí também, eu vou mandar para vocês umas fotos aí da nova coleção, né? Uhum. E depois nós fizemos juntos uma coleção aqui no salão, lembra? Ah, sim, nós fizemos um evento nós estávamos celebrando 40 anos de profissão sua, né? E aí a gente fez um evento, fez um coquetel aqui só com alguns clientes. Isso. E uma live. Colocamos alguns cabelos também, tendências. Isso. Cabelo verde também, isso. Rosa. A Jéssica tinha os cabelos coloridos, como as tendências que ela produziu. Você tinha o cabelo rosa que você produziu. Sim. Aí nós temos... Não, loiro rosé, na verdade. Loiro rosé, gold, então, né? Rosé gold. Então, resumindo, né? Aqui a gente hoje conseguiu ver todas as coleções que você fez até a época da Mix Use, né? E foi a empresa que você trabalhou por mais tempo. Até a época da Sachê agora, né? Que a gente da Sachê a gente não colocou aqui pro pessoal, né? Itália... Mas a Mix Use foi a que você durou mais tempo. Né? Sim, 11 anos. Porque as outras foram em torno de 4. Que a Mix Use é o que ficou mais marcado, né, na sua carreira. Sim. Pelos fatos de você ter coleções mais... que durou mais tempo ali, que marcou mais, né? Bacana. E realmente essas coleções, o intuito principal é você gerar conhecimento para os profissionais, né? E uma tendência do que os profissionais podem fazer. Bacana. Na próximo podcast a gente vai continuar conversando um pouco mais sobre tanto as coleções, como também como você aplicou isso no salão. E vamos ter um podcast especial, único, sobre visagismo. Uau! Visagismo, não sei se você, cabeleireiro, costuma usar visagismo, sabe o que é visagismo, já estudou sobre isso. Esse daqui é especialista. Na nossa região aqui, o visagismo, todo mundo que procura colocar lá no Google, pesquisar sobre visagismo, sempre vai aparecer Paulo Ricardo, porque você tem um curso, né, uma formação em visagismo. Então é muito interessante você, cabeleireiro, assistir esse próximo podcast. Nós vamos tratar exclusivamente sobre esse tema, beleza? Mas obrigado pela atenção de todos, foi muito bom a gente aprender e ver realmente a arte de ser cabeleireiro. Tô esperando vocês em ver de visagismo no próximo podcast. Vamos falar muito disso. Valeu, Fernando!